Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 21 de março de 2025, estamos nós reunidos para estudar a obra Entre a Terra e o Céu. Nós vamos fazer a nossa prece de gratidão, pedir para a nossa irmã Mita fazer a prece, logo depois a Mita irá fazer a recapitulação do nosso estudo, trazer esse mapa, desse processos aí de reencarnações, todas interligadas e, como estávamos conversando há pouco, tudo por conta da vida de paixões humanas, Paixões, traições, sexo, e a gente vê essa trama tão delicada entre os nossos personagens. Vamos fazer nossa prece? Graças te damos, Senhor da vida, por essa oportunidade do encontro e do estudo. A vida através de outras vidas. Como é bom, como é salutar a gente poder estudar outras vidas, não no sentido de curiosidade, mas de aprendizado, para acertarmos os nossos passos, melhorarmos os nossos caminhos, vermos que dificuldades tão antigas também podem ser as nossas, que paixões também são as nossas, que nos desviam e nos desvirtuam do caminho. Então ajuda-nos a compreendermos onde estamos, o que realmente queremos, que deveres estamos deixando de cumprir para chegarmos até Ti. Que essa obra que toca a todos nós quando as lemos, nos ajude a nos transformarmos, para chegarmos até Ti, que continua esperando por nós desde sempre. Que assim seja. Em nosso último estudo, como a gente está sempre aprendendo, que o mal feito vai com a gente para onde a gente for mal feito. Estavam lá no Lar da Bênção examinando a garganta do Júlio, que desencarnou e continua com a garganta ferida, com dores, e o Clarencio explicou qual o motivo disso, Explicou os centros de força, quando lesam o perispírito, explicou a diferença, porque do Júlio, que foi suicídio, e do José Esteves, que foi assassinato, por que ele não traz a mesma lesão? É porque um usou o livre-arbítrio para buscar, o outro não, foi levado à morte, não foi por intenção dele. Então, vimos esses estudos sobre a doença do Júlio, os centros de força, onde estão localizados mais ou menos no corpo físico, mas que alimentam o perispírito, e que tudo começa no nosso pensamento, A nossa vida sempre começa no pensamento, e eu gosto muito de uma palavra que o Clarencio disse num dos capítulos aqui para trás, que é: o passado fala no presente. Quem nós somos hoje é reflexo do nosso ontem, e que viveremos em qualquer parte com o resultado de nossas ações. O resultado das nossas ações vão inscritos conosco, tanto no mundo físico como no mundo espiritual. E aí, o Clarencio deu um passe analgésico, vamos dizer assim, no Júlio, que ele dormiu, e eles foram para a casa deles. Conversação edificante, capítulo 21, novo capítulo. Quando regressávamos ao nosso círculo de trabalho e de estudo, para articular novas providências de auxílio em favor dos protagonistas da história que a vida estava escrevendo, concluí que não me cabia perder a oportunidade de mais amplo entendimento com o nosso orientador, com alusão, com a referência aos esclarecimentos que nos fornecera acerca do perispírito, que ele estava ali falando sobre o perispírito de quem? Do tema, do Julinho. Assim como um homem comum mal conhece o veículo em que se movimenta, ignorando a maior parte dos processos vitais de que se beneficia e usando o corpo de carne à maneira de um inquilino estranho à casa em que reside, nós conhecemos todas as funções do nosso organismo? Não. Também nós, os desencarnados, somos compelidos a meticulosas meditações
para analisar a vestimenta de que nos servimos, de modo a conhecer-lhe a intimidade. Que vestimenta, quando estamos desencarnados, usamos? Espírito. Efetivamente, em novas condições da vida espiritual, passamos a apreciar, com mais segurança, o corpo abandonado à terra, penetrando os segredos de sua formação e desenvolvimento, sustentação e desintegração. Mas somos desafiados pelos enigmas do novo instrumento que passamos a utilizar. Lidamos, na vida maior, na vida espiritual, com um carro sutil da mente, pelo menos na esfera em que nos situamos. Olha o que ele usa: carro. Qual é a função do carro? Dirigir. Qual é a função do carro? Transporte, né? E ele faz essa comparação como o carro sutil da mente, como um carro sutil da mente, porque a mente não transporta, pensou, idealizou, a mente te conduz. O pensamento é uma elaboração da mente. A mente elabora o pensamento. O cérebro registra e exterioriza ou não. Ou não, porque se eu não tiver uma corda vocal adequada, se eu não tiver, até mesmo se eu não... Porque o que acontece? Às vezes quando você olha para uma criança encarnada, um espírito encarnado, em um corpo com deformidade, e ele não consegue se exteriorizar, a gente acredita que aquele ser não está entendendo. Ele está entendendo. Ele só não consegue exteriorizar o que ele entende. Ele sabe se ele é amado ou se ele é odiado. Então vamos lá. Com o carro sutil da mente, pelo menos na esfera em que nos situamos, na esfera que ele está. Ele está falando do ambiente que ele está. Basta nós lembrarmos da materialização de Asclépio no livro Obreiros da Vida Eterna. Ele já não tinha um corpo perispiritual tão denso quanto esse espaço que o André Luiz está, essa colônia que o André Luiz está. Por isso é que ele diz o termo, pelo menos na esfera em que nos situamos, acentuando pouco a pouco os nossos conhecimentos quanto às peculiaridades, ou seja, as particularidades que lhe dizem respeito. Respeito a quem? Ao corpo perispiritual. Reparei que Hilário, quem é Hilário? Colega de André. Colega, era estudante. Reparei que Hilário, pela expressão dos olhos, demonstrava não menor anseio de saber. E, encorajado pela atitude do companheiro, desfechei a primeira questão considerando. Aí André Luiz, vamos ver qual André Luiz vai nos falar. Inegavelmente, será difícil alcançar o grande equilíbrio que nos outorgará o trânsito definitivo para as eminências do Espírito puro. Ele já aqui, inegavelmente será difícil alcançar o grande equilíbrio que nos dará, o trânsito definitivo para as eminências do Espírito puro. Esse trânsito definitivo, porque se eu estou na erraticidade, eu estou num processo de um trânsito, de certa forma, mas não, como ele coloca aqui, definitivo, porque não permanece no mundo espiritual. Tem que o quê? Reencarnar. E o espírito puro, ele já tem esse trânsito definitivo aonde? No mundo celestial. Na vida celestial. Ele só reencarna se for em missão, mas não tem mais absolutamente nada a aprender em qualquer planeta, tá? Concordou o ministro com grave entono. Ah, sim. Para que tivéssemos na crosta planetária um vaso tão aprimorado e tão belo quanto o corpo humano, a sabedoria divina despendeu milênios de séculos, usando os multiformes recursos da natureza no campo imensurável das formas, para que venhamos a possuir o sublime instrumento da mente em planos mais elevados. Não podemos esquecer que o Supremo Pai se vale do tempo infinito para aperfeiçoar e sublimar a beleza e a precisão do corpo espiritual, que nos conferirá os valores imprescindíveis à nossa adaptação à vida superior.
Então ele fez uma comparação com o corpo físico, a elaboração do corpo físico, e faz agora uma comparação com a elaboração do corpo perispiritual nesse processo de refinamento do corpo perispiritual. Então, se nós pegarmos a elaboração do corpo físico, que hoje, como ele bem coloca aqui, ele coloca assim: se tivéssemos na crosta planetária um vaso tão aprimorado, e esse vaso é o corpo físico. E a função do vaso aqui era colher o vinho, né? Então, o vaso colhe o vinho, é o depositário do vinho. E o vinho, que a gente lembra aqui, a vinha do Senhor, e a gente vai lembrar do Espírito, que ele tem a cor do rubi no processo de evolução. E rubi é a cor do vinho. Então, o vaso, esse corpo que recebe o Espírito, o corpo físico, ele é extremamente aprimorado. O corpo físico, ele é belíssimo. A organização é muito bela, mas lembrando que foi elaborado, porque nos primórdios nós viemos de uma das raízes, vamos dizer assim, dos primatas. Era uma dessas raízes dos primatas que foi escolhida para ali habitar espírito e a partir daquele momento começar o processo de evolução física, inclusive. E isso é ciência, gente. Isso não é questão de acreditar ou não acreditar. Cientificamente está comprovado. Temos ossos específicos, temos inclusive as armas que eram construídas em cada tempo específico. Então houve uma evolução. Os pelos, os dentes, a posição dos braços, que eram muito maior, eram mais alongadas para facilitar inclusive o correr ou se locomover. Então houve a aprimoração do corpo e agora está tendo e continua tendo, não parou. O corpo continua em processo de elaboração. Por quê? Porque o futuro são corpos que nós não teremos mais um sistema digestório, porque não haverá mais necessidade desse tipo de alimentação grosseira. E só no mundo das formas, como ele diz, multiformes recursos, ou seja, vários recursos no campo imensurável das formas, porque quando chegam dos primatas, tem vários segmentos que se separaram, mas a ciência não sabe explicar como o Homo sapiens que chegou até nós. Porque o Neandertal vai até ponto e some, o outro vai até outro ponto e some. Não tem essa, a ciência ainda não tem essa explicação do elo perdido, mas que são o que, como ele diz, foram os milênios formando e transformando. Milênios e milênios mesmo. Nós estamos falando de milhões de anos, gente. Nós não estamos falando de milênios de séculos. Milhões e milhões de séculos. Eles chutam aí 40 milhões de anos, 50 milhões de anos nesse processo de evolução. Mas acho legal que ele diz que para fazer os corpos é milênios de séculos. E para aperfeiçoar o espírito é tempo infinito. Aí ele vem aqui, vamos ticando. E ele diz: tão belo o corpo humano. A sabedoria divina despendeu milênios de séculos usando os multiformes recursos da natureza no campo imensurável das formas, né? Que é esse processo da evolução do corpo. Aí agora ele vai falar de quem? Do espírito. Que ele vai falar de que corpo agora? Mental. Corpo, que o corpo perispiritual ele tá nisso. Olha, para que venhamos a possuir o sublime instrumento da mente, em planos mais elevados, não podemos esquecer que o Supremo Pai se vale do tempo infinito. Ele já não fala mais nem em milênios e séculos. Um tempo infinito. Por quê? Porque o nosso processo de evolução, ele é infinito. Nós tivemos início, mas o nosso processo de evolução, ele é infinito, porque nós nunca seremos iguais a Deus. E eu acho legal que aqui em cima ele fala que ele despendeu milênios. Então isso já passou para chegar. E aqui ele se vale. Eles estamos na luta, né? E é infinito. Para aperfeiçoar, então ele diz assim: o Pai se vale do tempo infinito para aperfeiçoar e sublimar a beleza e a precisão do corpo espiritual. E por que ele coloca também infinito? Porque assim, olha, Conceição, é o seguinte: tu tem 30 mil anos para isso, viu? Te vira.
Não é assim. É o tempo, o ritmo, quem dá somos nós. Daí o livre-arbítrio. Só que nós sabemos, as nossas escolhas, elas nos trazem consequência. A gente acabou de ter o processo pelo livre-arbítrio, pode ser lento e demorado. Lento e demorado. E sublime beleza é. A Carlinha está nos lembrando o estudo já há pouco do céu e inferno, falando dos. Da expiação, das reparações. Que aí está dentro da onde? Do Código Penal da Vida. Exatamente. Código Penal da Vida Futura. E a precisão do corpo. Então, ele diz assim: aperfeiçoar. Pai se vale do tempo finito para aperfeiçoar e sublimar a beleza e a precisão do corpo espiritual, que nos conferirá os valores imprescindíveis. O corpo perispiritual nos mostra a nossa adaptação à vida superior. Então, o meu corpo perispiritual não tem condições ainda de habitar esferas mais altas. Eu tenho que aperfeiçoá-lo. E o que aperfeiçoa o corpo perispiritual? Prática do bem, a moral. A moral. A capacidade de amar. Observou Hilário atencioso. Compete-nos, então, atribuir importante papel às enfermidades na esfera humana. Quase todas estarão no mundo desempenhando expressivo papel na regeneração das almas. Exatamente. Ponderou André Luiz. Agora, olha só. Olha só o Hilário, ele diz assim: compete-nos então atribuir importante papel às enfermidades na esfera humana. Importante papel às enfermidades. Quase todas as enfermidades estarão no mundo desempenhando expressivo papel na regeneração da alma. Então, aquela ideia de que alguém precisa fazer comigo o que eu fiz, não. A própria enfermidade faz isso. Na programação divina, ninguém nasce programado para fazer mal a outro e para que o outro possa resgatar. Como diz Jesus a Tiago, até tu, Tiago, com essa ideia, né? Tem pensado, mas não tem sentido, né? Ponderou André Luiz. Cada centro de força exigirá absoluta harmonia perante as leis divinas que nos regem, a fim de que possamos ascender no rumo do perfeito equilíbrio. Então vamos lá e vamos entender isso aqui. Quais são os centros de força, vocês lembram? Os 7. Coronário, frontal, laríngico, cardíaco, Esplênico, gástrico e genésico. Então o André nos fala que cada centro de força exigirá absoluta harmonia. Enquanto estiver desarmonizado, nós estamos aqui por baixo. Enfermidade na certa. Confirmou o Clarencio. Mas só voltando lá no outro estudo, é por isso que não é nem pelas nossas, sei lá, se é alguma atitude, uma ação que a gente lá no outro estudo diz, não podemos ir a mundos superiores porque perturbaríamos. É porque os nossos próprios centros de força vão estar totalmente desajustados. A gente atrapalha o ambiente vibracional, a gente atrapalha a vida de relação, né? É muito complicado. Mas vamos ouvir Clarencio. Confirmou o Clarencio. Sim. Nossos deslizes de ordem moral estabelecem a condensação de fluidos inferiores de natureza gravitante no campo eletromagnético de nossa organização, compelindo-nos a natural cativeiro em derredor das vidas começantes, às quais nos imantamos. Olha como ele usa o termo, é um natural. Se eu insisto, se eu me condeno a esse processo de não evolução, o que eu estou fazendo? Eu estou me compelindo, me empurrando de forma natural, porque sou eu que estou escolhendo, a um cativeiro, natural cativeiro. Esse cativeiro aonde? Em derredor próximo das vidas começantes. Ou seja, eu continuo um primata. Por isso que o Emmanuel vai nos chamar de bestial, comportamento bestial,
bestialidade é animalidade. Eu fiquei pensando Porque as também. vidas começantes são esses germes que ficam Eu assim, fiquei né? pensando nessas vidas começantes, igual como nos missionários, né? Que o Alexandre disse que os bacilos que o cara cria, essas vidas, é ele mesmo que está criando. A enfermidade dele, quando ele é ligado no sexo, na bebida, que imantam ele. Não porque ele lembra que ele ficou. O André ficou até assustado e disse assim, mas de onde vem essas coisas? Ele disse, é ele mesmo que está criando. É a mente dele. Então, essas vidas começantes que nos imantamos são nossas próprias criações, que são, como ele disse, os vibriões mentais, né? Está lá no missionário. Lembrou? Eu me lembrei disso, Eu achei isso também. A gente cria um próprio, vamos dizer, um próprio escafandro, um casulo nosso mesmo, onde a gente mesmo está preso nessa inferioridade. Com esses pequenos germes que são as vidas iniciantes. Legal essa abordagem de vocês. E eu penso desse cativeiro em derredor das vidas começantes, eu penso naquele voltar sempre atrás, é como se a gente estivesse sempre começando. Mas lembra que o Alexandre... E não faz o processo de evolução. Lembra que o Alexandre dizia que ele ia para o centro, quando ele entrava no centro, lá as próprias forças vigorantes, o passe, dava uma limpeza, mas quando ele ia para a rua, ele voltava de novo tudinho. Então era enxugando gelo. E diz assim, nossos deslizes de ordem moral estabelecem a condensação de fluidos inferiores de natureza gravitante, ou seja, que está gravitando, está em torno de mim, no campo eletromagnético de nossa organização. Lembra que ele falou de centro de forças. Logo, isso é um eletromagnetismo. Que o que acontece aqui, olha? Condensação de fluidos inferiores. Então, lembra sempre, se eu tenho um desequilíbrio na área genésica, qual é o centro que vai sofrer as consequências disso? O centro genésico. Aí ele diz, na nossa organização, compelindo-nos, ou seja, empurrando-nos a natural cativeiro, prisão, em derredor das vidas começantes às quais nos imantamos. Pode ser realmente essa parte vibracional, de vibriões mesmo, né? Imantar de ira, né? Imantar, é isso mesmo. Hilário, conduzindo mais longe as próprias divagações, perguntou: Imaginemos, contudo, um homem puramente selvagem a situar-se em plena ignorância dos desígnios superiores, que se confia a delitos indiscriminados. Terá nos tecidos sutis da alma as lesões cabíveis a um europeu supercivilizado que se entrega à indústria do crime? Clarencio sorriu, compreensivo, e acentuou: Sigamos devagar. Comentávamos, ainda há pouco, o problema da evolução. Assim como o aperfeiçoado veículo do homem nasceu das formas primárias da natureza, o corpo espiritual foi iniciado também nos princípios rudimentares da inteligência. É necessário não confundir a semente com a árvore ou a criança com o adulto, embora surjam na mesma paisagem de vida. O instrumento perispirítico do selvagem deve ser classificado como protoforma humana, extremamente condensado pela sua integração com a matéria mais densa. Está para o organismo aprimorado dos espíritos algo enobrecidos, como o macaco antropomorfo está para o homem bem posto das cidades modernas. Em criaturas dessa espécie, a vida moral está começando a aparecer e o perispírito nelas ainda se encontra enormemente pastoso. Por esse motivo, permanecerão muito tempo na escola da experiência, como o bloco de pedra rude sob marteladas, antes de oferecer de si mesmo a obra-prima. Despenderão séculos e séculos para se refazerem, usando múltiplas formas, de modo a conquistarem as qualidades superiores que, sutilizando-lhes a organização, conferir-lhes-ão novas possibilidades de crescimento consciencial.
O instinto e a inteligência, pouco a pouco, se transformam em conhecimento e responsabilidade. E semelhante renovação outorga, ao ser mais avançados, equipamentos de manifestação. O prodigioso corpo do homem na crosta terrestre foi erigido pacientemente no curso dos séculos, e o delicado veículo do espírito, nos planos mais elevados, vem sendo construído célula a célula na esteira dos milênios incessantes. Quanto tempo para te comentar? Uns 2 estudos. Então hoje vai ser o quê? Cenas do próximo capítulo. Exatamente. No nosso próximo capítulo, a tia vai comentar esse item que é riquíssimo de informações. Nós vamos fazer uma mujica, né? Um caldinho de peixe desse item aí, que tá muito bom mesmo, muito legal. E eu tava lendo aqui, lembrando de todos os estudos de hoje e fazendo aqui uma observação do quanto os estudos eles estão sempre entrelaçados, né? Nós estamos estudando paixão, né? O bem e o mal, né? As paixões no livro Céu e no livro A Gênese. Estamos estudando o código da vida futura no céu e inferno. Então a gente vai entrelaçando e percebendo o quanto a obra espírita está ligada com as obras de André Luiz. Foi bom, gente? Então, lembrando que anota aí no teu caderno, nosso próximo estudo, nós iremos comentar a fala do Senhor Clarencio. Alguma observação, Mita, Carla? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Passado fala no presente. Quem nós somos hoje é reflexo do nosso ontem e que viveremos em qualquer parte com o resultado de nossas ações. O resultado das nossas ações vão inscritos conosco tanto no mundo físico como no mundo espiritual. Então houve a aprimoração do corpo e agora está tendo e continua tendo, não parou. O corpo continua em processo de elaboração. Por quê? Porque o futuro são corpos que nós não teremos mais um sistema digestório, porque não haverá mais necessidade desse tipo de alimentação grosseira. Que o nosso processo de evolução, ele é infinito. Nós tivemos início, mas o nosso processo de evolução, ele é infinito, porque nós nunca seremos iguais a Deus. E por que ele coloca também infinito? Porque assim, olha, a concepção é o seguinte, tu tem 30 mil anos para isso, viu? Te vira. Não é assim. É o tempo, o ritmo, quem dá somos nós. Daí o livre-arbítrio. Só que nós sabemos, as nossas escolhas, elas nos trazem consequência. Eu tenho que aperfeiçoá-lo. E o que aperfeiçoa o corpo perispiritual? Prática do bem, a moral. A moral. A capacidade de amar. Então, aquela ideia de que alguém precisa fazer comigo o que eu fiz, não.
A própria enfermidade faz isso. Na programação divina, ninguém nasce programado para fazer mal a outro e para que o outro possa resgatar. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então vamos aproveitar que o nosso irmão Wesley está aqui, prestando a sua voz para o Clarencio, para fazer nossa prece de gratidão. Querido Pai, obrigado, Senhor. Nessa obra podemos ver o quanto o Senhor é um Pai atencioso, quanto tempo o Senhor desprendeu para hoje estarmos aqui. Milênios, séculos, na verdade milhões de anos. E quanto tempo estamos perdendo ainda com atitudes animalizadas? Obrigado, Pai, por cada dia, por cada estudo, este despertar, esta chamada de atenção para observarmos como estamos conduzindo o tempo e as oportunidades que temos. Nossa evolução pode ser lenta, como foi estudado aqui anteriormente, sim, mas que possamos nos esforçar para continuarmos e não retrocedermos, estagnarmos. Sei ainda, Pai, que precisamos muito de Ti para dar o sustento que ainda não temos, para muitas vezes nos carregar no colo como criança que ainda somos, crianças espirituais. Mas obrigado, Pai, por nunca nos abandonar, apesar de todo o esforço que fazemos ou que fizemos para isso. Graça te damos, querido Pai, que assim seja. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.